Fala aí, vamos aí para o nosso 43º vídeo pós-cirurgia de lesão de plexo braquial. Eu sou o Edu Carvalho e prestes a comemorar 4 anos de acidente, né? O meu acidente que foi em abril, 25 de abril, e minha cirurgia que foi em agosto, né? Então foi 3, 4 meses depois. Então eu venho nesse período fazendo vídeos aqui, batendo um papo com vocês, cada vez mais aí pessoas com a mesma lesão entrando em contato, a gente batendo um papo, e eu tento nesses 4 anos aí passar o máximo de lados positivos, né? Já basta essa péssima notícia, essa péssima lesão que a gente leva com a gente. Então eu tento levar um pouquinho aí de um outro lado, que é o da gente superar esses problemas que a gente acaba muitas vezes criando na nossa própria cabeça. Mas também venho aqui e sempre vou ser muito transparente nas coisas que eu faço e que eu falo. E nesse período eu também não venho me escutando, né? Eu venho passando por uns momentos bem complicados, momentos em que a parte depressiva foi algumas vezes mais forte do que eu, acaba desvirtuando a gente de um bom caminho, né? Eu tenho essa consciência, mas às vezes eu falho, às vezes eu não tenho a força necessária e tropeço, né? Nesses momentos eu tento me recolher um pouco, tento avaliar a situação para ser verdadeiro, né, na hora que eu me pronuncio ou na hora que eu falo sobre esse assunto. É um período em que o fato, eu já não sei mais se tem a ver com essa coisa depressiva, onde a cabeça fica muito estressada, a gente fica muito focado em problema e começa cada vez menos ter esperanças e tudo mais. Eu não sei se isso reflete de alguma coisa, de alguma forma neurológica, né? Porque a nossa lesão tem a ver com os nervos ligados à coluna cervical, que é ligado ao sistema nervoso central, então faz um pouco de sentido aí se a gente sair do ponto e ficar muito estressado e isso de repente levar para o nosso corpo sinais no qual eu me sinto com muitas dores nos últimos tempos, né? Assim, dores que talvez eu não tenha sentido há muito tempo, né? Dores que no começo eram muito intensas por eu não ter o convívio com ela, né? Mas chega um determinado momento em que você meio que, não é que a dor passa, ela começa a fazer parte da sua vida e você vai se acostumando com determinados níveis de dor. E só que recentemente, mesmo acostumado já há 4 anos com dores, eu venho tendo algumas dores que são realmente fora da normalidade, né? E eu também estou associando muito isso ao momento que eu estou vivendo, de uma fraqueza psicológica, de, uma, de um estado de nervos muito acentuado, né? Mais do que outras épocas. E talvez, né, só um relato aqui, né? Não estou aqui para ficar falando nada científico e nunca vou falar. Eu falo sobre a minha pessoa, sobre a minha experiência, da mesma forma que eu troco essas informações com alguns de vocês que entram em contato e a gente bate um papo. Então, às vezes, algumas coisas elas se entrelaçam e fazem sentido para ambos os lados, né? Então, esse mês 43, e aqui já estou falando e o braço já começou a me incomodar. Peço desculpa por essa falha, mas eu não vou apagar essa parte do vídeo, não. Eu gosto de fazer a coisa no fluido. E
Então eu espero realmente que esses meus momentos falando com vocês sirvam de para algum fim, que faça algum sentido para todos vocês. Nunca vou estar aqui e eu peço realmente desculpa por esse exato momento que eu estou sentindo, mas não faço isso para chamar atenção, não. Longe disso. Pagaria muito, muito tudo que eu pudesse para não ter essa abençoada dessa dor e desses momentos. Agora já passou, tá tudo bem. Ela vem, dá o pico e vai embora. Ela só dá um toque aqui. Não sei também se com vocês funciona desse jeito ou se é mais constante ou menos constante, eu não sei. Mas a minha costuma ser assim. Eu tô falando numa boa, de repente vem a pancada e não tenho o que fazer. E é muito engraçado, às vezes eu tô numa reunião, alguma coisa do tipo, eu costumo até avisar o pessoal, ó, se vê uma cara feia aí, fica tranquilo, que faz parte do dia a dia isso. Mas essa vem sendo minha vida, é bem diferente do que era antes. A gente tenta manter um caminho mais próximo possível e acho que é exatamente essa minha maior frustração, né? Eu ainda não aceitei, né? Talvez isso seja um grande problema. É uma coisa que me abalou demais, é uma coisa que mexeu com o meu ego, mexeu muito com a minha cabeça. E o fato de eu não aceitar isso talvez seja um problema, né? Não sei, eu acho que só tratando mesmo dessa cabecinha para que as coisas entrem mais no eixo. Mas aí, diga vocês aí depois, comenta aí, deixando nos comentários aí alguma questão, se vocês passam pela mesma coisa, se faz sentido isso. Dá uma rebobinada para quem é novo, dá novo aqui, né, me assistindo, ou novo com a lesão. Então tem 43 vídeos aí falando de plexo braquial, todos eles mais ou menos com 10, 15 minutos. Vai pulando, vê se faz sentido alguma coisa, se fizer volta, sabe? Tenho vídeos com o pessoal que fez a fisioterapia em mim há algum tempo atrás. Tenho vídeo com o meu personal trainer que eu fazia há um tempo atrás. Tenho vídeo com um amigo meu que me incentivou e me ajudou a continuar essa vida andando de moto. Tem umas coisas bacanas, né? E também, se vocês tiverem alguma sugestão para passar para mim, de repente eu posso tentar bolar alguma coisa que faça mais sentido para quem está assistindo, né? Esses meus relatos, às vezes eu tenho muitas informações que às vezes eu não passo, sei lá, por não achar que cabe ou de repente alguma coisa muito pessoal, então eu às vezes acabo não falando, né? É mais ou menos como sentir uma dor aqui, né? Eu não vou cortar o vídeo porque eu gosto de fazer o vídeo fluido, mas esse tipo de coisa que acontece, eu não gostaria que eu tivesse a dor fazendo o vídeo, né? Mas é uma realidade, né? É assim que eu vivo todos os dias. Então, é por isso que às vezes eu não falo algum ponto que você tem interesse de saber, né? E mesmo porque é importante ter esse contato com vocês, porque é uma lesão demorada, né? Eu me comprometo a estar sempre fazendo um relato mensal, né, se acontece alguma novidade, mas não costuma ter muita novidade, né? É muito lento o processo, né? Então, assim, eu tenho sobre a evolução dos movimentos pós-cirurgia, né? Então, hoje eu posso falar para vocês que eu tenho uma sensibilidade que ela realmente ela vai crescendo, né, com o tempo. Antigamente, logo após a cirurgia, com alguns, sei lá, acho que uns 2, 3 meses depois, eu comecei a ter uma certa sensibilidade no meu deltoide, no ombro, né? Então hoje eu já tenho aqui uma sensibilidade até mais ou menos aqui, né?
Daqui para baixo eu tenho choques, né? Então quando eu toco, vamos supor, se eu der uma beliscada no meu braço, na parte de baixo, eu não vou ter a sensibilidade de que é um dedo que está apertando e me beliscando, como habitualmente a gente tem quando está tudo normal. Eu sinto um choque no braço, né? Então ele não é pontual ali, eu sinto uma dor generalizada, intensificada, porque ela dói demais, um beliscão simples, é como se o braço desse um grito, opa, tem alguma coisa errada aqui. Então é mais ou menos isso que acontece, mas eu já tenho uma certa sensibilidade ao toque com uns 4 dedos abaixo do cotovelo, né? E depois disso eu começo a ter uma sensibilidade menos detalhada, né? Uma coisa mais na mão também. Se eu, vamos supor, se eu coloco alguma coisa gelada em cima, ele demora, eu assim, coloca e queimadura, é que eu tomo muito cuidado, né? Mas queimadura, eu já queimei a mão e é assim, eu não sinto na hora que queima. É uma dor que ela é crescente, né? E ela não fica também, né? Ela, vamos supor, queimou, se ficou muito tempo encostado, ou se é um gelo também, alguma coisa que fica encostada, no primeiro toque eu não sinto, aí dá alguns segundos, começa a sentir alguma coisa errada ali, e aí me vem a dor, a sensibilidade local, mas muito grosseira, assim, tipo, não dá para saber aonde está acontecendo. E aí depois ela irradia pro braço todo até chegar no meu pescoço, que às vezes eu até me curvo, porque parece que eu tá dando uma... eu associo a uma cãibra intensificada misturado com um pouco de dor de dente, que é aquela coisa bem aguda que dá aflição, sabe? Então é mais ou menos assim a dor que eu sinto no braço. Saiu uma série, agora eu não vou lembrar em qual plataforma que está passando. Eu vou buscar essa informação depois para passar para vocês, ou se vocês souberem aí também, por favor, deixa nos comentários. Mas a série se chama Dor, né? Então é uma série documental que dos determinados níveis de dor que o ser humano sente, né? Eu vou procurar aqui, mano. Não estamos ao vivo, mas me desculpem. Série Dor. Na Max. Tá? Ela tá passando na Max e a série chama Dor. É isso mesmo, ó. É uma série, Dor, ela revela a história de pessoas com dores impactantes nas suas vidas e relacionamentos. Então, assim, é uma série interessante e... É isso mesmo. Então, essa série, no primeiro episódio você já vê ela gradua as dores, né? E para nossa infelicidade, a pior dor que existe é a dor neuropática, que é o que eles apresentam na série, né? E essa dor é a nossa, né? Então aí fica um pouco é uma coisa interessante de pessoas que nos acompanham, tá? De ver isso e entender um pouco do que a gente passa, porque da mesma forma que a depressão, a ansiedade são mal interpretadas no dia a dia para muita gente, tem muita gente que acha que é frescura, tem muita gente que fala essas coisas exatamente por não viver isso, né? E a dor é muito similar, né? Bom, a depressão e a ansiedade ou o pânico são dores do nosso cérebro, né? É uma doença, é um momento. E quando a gente fala uma doença, é uma doença tipo uma gripe, é uma coisa que pode ser curada se bem tratada, né? E a dor
que a gente sente, no nosso caso desta lesão, muita gente também vai achar que é exagero e tal. E o pior é que cada um de nós sente essa dor numa intensidade. Eu conheço gente que não tem dor, né? Tem a lesão do plexo braquial e não sente dor alguma. Pessoa felizarda. Isso aqui não é uma competição, né, para quem sofre mais. Eu quero estar longe disso. Mas é um caso porque provavelmente tem pessoas que vão sentir mais dor do que eu, né? E assim, para mim, a minha dor, ela é bem insuportável, assim, ela mexe com o meu humor, ela mexe com a minha felicidade, ela impacta muito na minha vida. Então, por isso que é importante, eu sei, pior é isso, eu sei que é importante eu estar acompanhando, eu estar me cuidando, mas eu tive esse outro problema com essa baixa de guarda da minha parte depressiva, a ansiedade. Eu só não tenho pânico, mas a ansiedade e essa parte depressiva, elas vêm se acentuando, né? Já tratei muito disso, mas tá meio que dando um oi de novo, né? Mas logo logo eu boto para correr, que eu não sou de deixar, eu me respeito, eu permito descansar um pouco, mas parar nunca, né? Então, finalizo esse vídeo aqui hoje com vocês, desse 43º mês, falando da minha lesão do plexo braquial. Prometo, não vou decepcionar vocês, eu logo logo vou estar aí com o sorriso de orelha a orelha de novo, dando boas notícias, retomando as minhas atividades, eu tenho fé disso, mas eu acho que respeitar o meu momento também é importante para mim. Mês que vem eu tô de volta, o mês de aniversário dessa lesãozinha, desse acidente que deu uma desviada aí nos meus interesses pessoais, mas nada que a gente não coloque de volta. Tô aqui, tô com as pessoas que eu gosto, tô fazendo o que eu posso para fazer alguma diferença, tá? Quiserem deixar alguma coisa aí para mim, algum comentário, alguma pergunta ou alguma sugestão, vocês são sempre muito bem-vindos. Beijo no coração de vocês, muito obrigado. Até o mês que vem. Tchau!